falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. E estamos aqui na nossa última edição, mentira, última edição nada, último episódio da terceira temporada aqui do BPcast. E esse episódio vai ser muito especial. Todos os outros são, mas esse aqui ainda mais, porque eu vou receber aqui uma pessoa incrível. Mas antes de falar quem é, eu já vou pedir para você que está assistindo a gente pelo YouTube clicar nesse botãozinho de se inscrever que tem aí embaixo, né? Ativa a notificação dos vídeos do canal. Se você está nos escutando por outra plataforma, por favor, não deixe de seguir o perfil, que assim você sempre vai ficar sabendo quando tiverem novos episódios, tá bom? Agora sim, quero dar as boas-vindas a Rubem Puccini, mais conhecido como Bebê. Rubem, muito bem-vindo, muito obrigada por ter topado estar aqui comigo. Estou muito feliz de receber você aqui. Obrigado pelo convite. Finalmente chegou esse convite para participar desse melhor podcast aqui que existe. Eba! Vamos lá. Bom, para começar, então, queria que você se apresentasse para o pessoal, incluindo, claro, o título de meu namorado, né? Antes de qualquer coisa, esse é o título mais importante. Mas pode avançar aí, conta um pouquinho de quem você é e de por que você está aqui nesse episódio também. Então, gente, meu nome é Rubem, como já falou. Tô aí trabalhando dentro da educação física, né? Nessa parte de fitness há muito tempo já. Me formei lá em 2018, 17, eu acho. A gente se formou 17? Junto, acho que foi 2017. Formamos juntos já tem tempo, eu nem lembro. Mas trabalho nessa parte aí do fitness desde que entrei lá na faculdade, desde 2013. Então, gosto muito dessa parte de musculação, de hipertrofia, que é o assunto dessa aula, hipertrofia, força. Então, fiz essa graduação em Educação Física lá pela Universidade de Brasília, UNB. Fiz também um período ali lá nos Estados Unidos, em que eu estudei um pouquinho, tanto nessa faculdade aqui, que eu fiz a minha pesquisa lá, inclusive, de Fullerton, e também numa outra universidade de River Falls, bem pequenininha. E atualmente estou aqui em Porto, Portugal, fazendo meu mestrado em Atividade Física e Saúde, para cada vez aprender um pouquinho mais aí sobre essa parte de treinamento, que parece simples para alguns, mas é muito mais complicado. Nossa, demais. A gente vai estudando ali aos pouquinhos. É isso. Arrasou. Vamos lá. Boa. E é isso, gente. O Rubens se formou junto comigo, a gente se conheceu na faculdade e ele sempre esteve, né, nessa área fitness e eu fiquei um pouquinho na fitness, depois fui migrando até chegar aqui nessa parte mais específica de bailarinas, né? E eu chamei ele aqui porque, como ele mesmo comentou, ele gosta muito dessa parte da musculação, ele atua na parte do fitness e ele trabalha muito com o que a gente conhece como hipertrofia. Então, chamei ele aqui pra gente bater um papo sobre as diferenças, né, que existem entre o treino de força e o treino de hipertrofia, principalmente porque você que é bailarina já deve ter escutado aí de alguém que fazer treino de força, fazer musculação poderia prejudicar o balé, poderia deixar a bailarina muito musculosa e aí ia perder as linhas, a estética. Então, a gente sabe, se você tá aqui nesse podcast, provavelmente você sabe também que eu já falei algumas vezes que isso não é verdade, né? Não é bem assim que funciona. Então, nada mais justo do que trazer aqui alguém que trabalha com a hipertrofia, né? Que já tá aí há anos nessa luta também, né? Consigo mesmo, para falar um pouquinho, explicar um pouco desse processo. Então, queria começar, Rubem, pedindo para você explicar, assim, basicamente o que é a hipertrofia, né? Quais são os fatores que fazem com que uma pessoa tenha hipertrofia? Então, a hipertrofia, falando de uma forma bem simples, é o aumento ali da sua quantidade de massa muscular, né, dos seus músculos.
que a gente pode ver nessas avaliações físicas. Às vezes eles discriminam como massa magra, ou então separa ali massa livre de gordura. Tudo isso a gente consegue, né, a partir da hipertrofia. E existem 3 fatores que estão diretamente relacionados, que são essenciais para quem está buscando, né, a hipertrofia. A primeira parte seria através do treino, né? Precisa ter algum tipo de treinamento para que você proporcione o estímulo adequado para o seu corpo desenvolver, né? Então, o primeiro pilar seria o treino. Depois a gente vem para a parte da alimentação, né? Tudo que você come ali no seu dia influencia em como vai ser esse processo depois do treino para que você volte cada vez melhor. E aliado à alimentação, temos também a parte do descanso, que não é somente o descanso de um treino para o outro, mas o descanso no geral, né? Quantas horas você dorme, como é que está a qualidade do seu sono, tudo isso influencia não somente nessa parte de hipertrofia, que é o aumento da massa muscular, mas também na perda de gordura e também entrando nesse assunto, na hipertrofia, emagrecimento e no seu desempenho. O sono está diretamente relacionado a tudo isso. Esses 3 fatores precisam estar alinhados para quem busca, né, melhorar alguma coisa, seja na academia, no crossfit, no balé, em tudo que você vai fazer ali. Se você se preocupa só com um lado, né, seja da parte do treino, mas esquece de se alimentar direito, não dorme bem, você começa com esses outros 2 fatores atrapalhando a parte do treino. E se você foca só na dieta e dorme muito bem, mas não faz o treino, pode ser que você consiga perder gordura, mas vai ser muito difícil mesmo você conquistar a hipertrofia. Porque a hipertrofia é o que a gente fala, aquele bem famoso, né? No pain, no gain. Não que você precisa sentir dor, mas algum tipo ali de sofrimento, né? Não vamos falar que vai ser aquela dor extrema, aquela coisa, mas você precisa se desafiar um pouquinho ali, com certeza, para atingir algum nível de hipertrofia. E precisa estar com esse objetivo, sim, 100% na cabeça, né? Porque eu vou puxar aqui um gancho para falar sobre fisiculturismo, porque você também acompanha muito bem, e agora eu posso dizer que eu acompanho também, e é assim, impressionante a disciplina que os atletas têm com esse tripé, porque realmente, se não tiver o treino, se não tiver a alimentação, se não tiver o descanso, não acontece, né? Não acontece. E a vida de uma bailarina, né, falando um pouco agora do contexto da dança, além da gente não fornecer estímulos que vão ser ali específicos para a hipertrofia, na parte do treino, a gente costuma ter a parte da alimentação assim, bem deficiente. Eu não vou dizer deficiente, mas a alimentação na dança ela é muito diferente do que ela precisaria ser para que a gente tivesse um ganho assim expressivo de massa muscular, como você falou. Inclusive, né, a gente tem das bailarinas, elas costumam ingerir muito menos calorias do que elas precisariam só para manter ali a atividade delas dentro do balé. Então, e na hipertrofia, né, é o contrário, você tem que comer muito, não só muito, né? Porque é muito fácil comer muito de besteira, mas você tem que comer muito limpo. Então, é bem diferente. E a parte do descanso também é bem prejudicada no caso das bailarinas, porque, infelizmente, a gente tem uma cultura na dança de quanto mais melhor. Então, quanto mais horas de ensaio, melhor. Quanto mais aula, melhor. E isso realmente acaba prejudicando um pouquinho dessa parte do descanso. Ou seja, você falou aí que tem 3 pontos principais, né? Se não tiver um deles, já fica muito difícil de ter hipertrofia, não é isso? Exatamente. Precisa estar alinhado a esses 3 fatores. E eu acabei de falar que é capaz de uma bailarina não ter
nenhum dos três. Então, assim, é realmente bem complicado. E pra deixar isso bem claro pra quem tá escutando a gente e tudo mais, eu sei que tem bailarinos, professores que ainda têm esse medo, eu queria que você contasse um pouco de como que é a rotina de um fisiculturista, por exemplo, para que ele atinja aquele nível de massa muscular, aquele nível de hipertrofia tão alto. E eu gosto de usar esse exemplo do fisiculturista porque é o nosso extremo, né? É o extremo ali da hipertrofia, é o que a gente olha, o que as bailarinas olham e falam, nunca quero ficar assim, eu não posso ficar assim de jeito nenhum. Então eu gosto de usar esse exemplo e eu queria que você, como profissional da área, como estudante, né, apaixonado aí pelos treinos de musculação, pelo treino de força e também pelo esporte, que você contasse um pouquinho de como que é a rotina deles pra gente dar uma analisada aqui, ver se ela se parece ali com a rotina da dança. Antes de falar sobre essa parte do fisiculturismo, que é muito interessante, como você falou, né? A gente está falando ali de atletas de altíssimo nível, né? É difícil em qualquer esporte que seja, fisiculturismo, futebol, balé, qualquer tipo desses esportes, a gente tem que tomar cuidado com essas comparações. Mas antes de falar sobre fisiculturismo, eu falei que tem 3 fatores, mas eu gosto de falar que tem um 4º fator aqui para quem está querendo hipertrofia, que esse 4º fator é o que vai influenciar, que é o quanto você quer conseguir essa hipertrofia. Porque você falou das bailarinas, e eu vejo isso não só com bailarinas, que tem essa preocupação com a parte estética, mas também de mulheres, eu não quero ficar muito forte, e aí pego esse exemplo de atletas de fisiculturismo. Verdade. Gente, é um recado, assim, esse 4º fator, por que você precisa querer? Porque eu, como eu falei, trabalho aí dentro do fitness, com a educação física, sou profissional de educação física há muito tempo, desde 2013, atendendo várias pessoas diferentes, e eu nunca vi alguém que conseguiu construir massa muscular sem querer. Foi tipo, eu não quero ganhar massa muscular, eu não quero ficar forte. Pode ter certeza, sendo assim, bem sincero, se você não quer, você não vai conseguir. Porque se isso acontecesse, estaremos falando aqui de uma pessoa com uma genética muito boa para a parte do treino, e assim, é 1 em 1 milhão, né? E aí, se esse fosse o caso, era você que tinha que ir mesmo para o fisiculturismo, porque você teria muito sucesso lá. Então, assim, para conseguir uma hipertrofia, né, cada vez mais expressiva, você realmente precisa se desafiar. Se desafiar, querer, eu quero conquistar, aumentar minha massa muscular, porque muitas vezes a gente faz essas avaliações, seja na academia, com o nutricionista, e vê lá, eu aumentei a minha massa muscular. E é ótimo aumentar a massa muscular. A gente vai falar disso depois, que é muito importante aumentar a massa muscular, não só pelos fins estéticos, mas quando você aumenta ali, sei lá, de 18% para 20% de massa muscular, você ganhou 2% de massa muscular. Eu estou ficando muito forte, eu não sei o que. Calma, que muitas vezes esse valor ali pode ser legal, é interessante sim fazer uma avaliação para ir acompanhando o seu progresso, mas mesmo esse aumento ali de 5%, às vezes 10%, não é tão visível assim, esteticamente, quando você olha para o espelho. Então, essa parte que você falou, bailarinas e o público no geral, eu tenho medo de fazer treino na academia, de hipertrofiar, calma que não é assim. E mesmo, como eu falei, que você estivesse dentro desse percentual pequeno ali de pessoas que responde muito bem ao treino, à alimentação, ao descanso, não é do dia para a noite. Então, aos pouquinhos você vai vendo, meu braço está ficando mais forte, minha perna cresceu. Aos pouquinhos você vai ver, eu quero ficar assim, eu quero ficar desse jeito, e aí você vai regulando. Não, então eu vou treinar menos. Não, agora que eu gostei, meu braço está assim, eu quero ficar com o braço maior. E aí, no meio do caminho, muitas pessoas que lá atrás falavam que não queriam ficar musculosas, né, começam a pegar um gosto diferente. Agora, voltando, Deixa pra só, parte antes de você continuar, eu quero complementar aí uma coisa para ver se fica ainda mais claro.
No balé, gente, vocês, né, que dançam, a gente que dança, que dá aula e tudo mais, a gente sabe que pra aprender um movimento novo, pra conseguir um movimento novo, aumentar uma volta na pirueta, pra saltar mais alto e tudo mais, isso tudo demanda muito tempo, né? A gente atingir esses objetivos, a gente não consegue do dia pra noite. Infelizmente, poderia conseguir, mas não consegue. Aliás, demora muito pra gente conseguir, né? Então, assim, não faz sentido nenhum achar que quando você começar a fazer musculação, começar com um estímulo ali de força, uma semana depois você já vai estar toda musculosa, com a maior, né, assim, enorme e tudo mais, porque não é assim que acontece. Então, como o Rubem mesmo falou, se você está fazendo um treino e tá vendo que não tá gostando ali do resultado estético, não tá ficando realmente muito grande, né? Enfim, não é aquilo que você imaginava, não é aquilo que você gostaria, você tem toda a possibilidade de virar pro profissional que te acompanha e falar, olha, vamos tentar mudar a estratégia? Porque, como eu falei, eu sou bailarina e tal, eu realmente não quero ganhar muita massa muscular, não quero aumentar de tamanho, enfim, meu foco é mais na força e tudo mais. Então, isso é muito importante, a gente entender que não é do dia pra noite, né? Não precisa ter medo de começar logo, que você não vai ficar forte assim, tanto forte, mas não vai ficar musculosa e grande assim tão rápido, né? Então, eu queria acrescentar para reforçar isso, que é muito importante. Pode voltar com a palavra. E essa parte aí de hipertrofia, quando a gente coloca numa balança, né? Hipertrofia e emagrecimento, puxando o gancho aqui para perda de gordura. Eu falei que para hipertrofia você precisa querer, né? Porque envolve esse fator aí de como você vai se dedicar no treino, comer do jeito certo, descansar, porque já é sofrido para todo mundo. Imagina para quem não está querendo tanto assim. Já falando sobre emagrecimento, as coisas são um pouquinho mais fáceis. Não é que é tão fácil emagrecer, senão não seria um problema, né, mundial aí a questão da obesidade. Mas às vezes pro emagrecimento, você sem saber muito bem o que está fazendo, você diminui um pouco ali das suas comidas, né? Não tem essa distribuição correta do que comer, mas só o fato de você comer um pouco menos, ir para academia, também tá perdida lá na academia, mas faz algum tipo de treino, pode ser que nesse processo você acabe, né, diminuindo o seu peso e perdendo gordura. Agora, é muito mais difícil o contrário, falando da hipertrofia. Eu não sei o que eu estou fazendo, estou comendo qualquer coisa. A Isabela falou aí no início, é importante comer mais. Só que não sempre. Às vezes, se você come mais de um alimento errado, você vai ganhar gordura, né? Então, tem muito essa. Não, quem está buscando hipertrofia tem que comer muito. Sim, mas com calma. Não é simplesmente sair comendo qualquer coisa, né? Tem que ser os alimentos corretos e sempre aos pouquinhos. Falando então dos fisiculturistas, eles estão ali no extremo, né? Do extremo do extremo. Às vezes, acho que hoje com as redes sociais, que é muito fácil a gente acompanhar um atleta e tal, a rotina, a gente vê aí e acaba comparando a rotina dessas pessoas. Na verdade, é aquela famosa frase de comparar o palco de alguém, né, com o seu bastidor. Você não sabe o que aquela pessoa fez para chegar até ali. E nessa parte do fisiculturismo, é impressionante o quanto essas pessoas se dedicam. Hoje, assim, na minha opinião, não é por gostar muito e acompanhar, mas é um dos esportes que eu vejo que a pessoa tem que ter uma dedicação, assim, 24 horas, 7 vezes por semana, porque se ela não fizer isso, o outro está fazendo e ele vai crescer mais. E tudo, essa parte aqui, essa parte de hipertrofia, o que pra gente, às vezes, ganhar um centímetro de braço, 500 gramas de músculo. Às vezes a gente faz uma avaliação com a nutricionista e fala, ganhei 500 gramas de músculo, muito pouco. Para eles que já estão lá no limite do limite, qualquer ali avanço, né, precisa ser comemorado. Então, realmente não pode vacilar. Enquanto outros esportes, claro, não é desmerecendo todos os outros esportes, né? Você tem que se dedicar, comer direito e tal. Mas tem alguns tipos de esporte que você faz tudo isso, chega para casa, você
pode simplesmente ou comer um pouquinho fora da dieta, tomar dar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha, muito comum, por exemplo, em atletas de futebol, e isso não vai prejudicar, claro que com excesso, né, vai prejudicar, mas às vezes isso não se encaixa na rotina de um fisiculturista, né? Então, essa parte aí, é por isso que eu não acho nem justo a gente ficar se comparando com essas pessoas, porque são atletas, né? E aí, às vezes a gente pega alguns exemplos, né? Não sei como é nessa parte do balé, mas no público geral feminino fica com esse medo de, vou ficar grande, e aí pega um exemplo de atleta muito musculosa e às vezes num nível ali que a questão hormonal também tem uma grande influência, né? As mulheres têm muito menos hormônios, por exemplo, da testosterona, de forma natural, né? E esses atletas, como estão ali no alto nível de desempenho, também tem essa parte de utilização de hormônios. Então, o corpo está cada vez produzindo mais, tendo mais resultados. A um mesmo treino, uma pessoa que está ali hormonizada responde muito mais, né? Então, mulheres que têm medo de ficar musculosas igual atletas, né? Mulheres de fisiculturismo. Se você não fizer tudo aquilo que ela faz, se matar no treino, às vezes são treinos de 2 horas, fora fazer essa parte de cardio e todas as dietas, às vezes 6, 7 refeições por dia, descansar, fazer esse uso aí dos ergogênicos, dos hormônios, pode ter certeza que os resultados vão ser bem diferentes, né? A rotina é muito, muito, muito diferente. Sim. Eu gostei muito que você falou sobre essa dedicação 24/7, né, dos fisiculturistas, porque, de fato, né, eu não conheço, assim, nenhum esporte, e a dança também não é assim, que você tem que estar pensando no esporte, na prática, 24 horas por dia. Eu nunca vou me esquecer de um vídeo que a gente estava acompanhando de um atleta, né, que é um grande atleta brasileiro, que é o Rafa Brandão, e ele tava se preparando, eu nem lembro qual era a competição, a gente tava vendo um vídeo dele, e cara, como ele tava lá prestes a competir, né, a subir no palco, ele tinha que tomar a quantidade de água exata. Então, assim, ele botava lá na balança os 200 ml, aí dava 205, aí ele tirava um pouquinho, aí dava 195, aí ele botava mais um pouquinho, pra dar exatamente o que ele precisava tomar. Então, assim, isso é uma coisa que eles realmente precisam fazer isso, porque um pouquinho de água a mais que eles tomam ali na fase antes da competição, né, já pode ser prejudicial para os resultados, não é verdade? E no nosso caso, por exemplo, lógico, né, se a gente acaba se desregulando completamente, comendo muita açúcar, muita besteira, isso pode baixar a nossa energia, ou se a gente come muito pouco, que é o que mais acontece no balé, a gente pode não ter energia suficiente, mas a gente tem uma certa flexibilidade, né, para isso. E justamente, você falou também algo que eu queria comentar, que era sobre a utilização de recursos ergogênicos ali, né, de hormônios, que é algo que também é muito forte, né? Quando a gente vê esses atletas, no fisiculturismo, no caso, tem até competição que é para atletas que ainda não entraram nessa... Naturais. Isso, são os atletas naturais. Então, gente, é importante a gente entender que quando a gente vê essa galera da musculação, não só os atletas, mas muita gente que tá ali fazendo academia e tudo mais, a gente tem que pensar que, além de todos os pontos, né, que aquela pessoa tá fazendo para chegar naquele objetivo, ainda pode existir ali a utilização de hormônios. Então, assim, hipertrofia muscular, ela é muito difícil, né, de ser atingida. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes para que a gente não perca o treino de força, que é tão importante para a nossa performance no contexto da dança. Então, assim, para a gente começar a refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. E você comentou, Rubens, sobre a parte da genética, né? Que se alguém
tivesse uma genética muito boa e talvez ela conseguisse muito fácil e tudo mais. E eu queria puxar esse assunto porque muitas bailarinas, eu escuto de muitas bailarinas que elas têm essa facilidade genética, né, de ganhar massa muscular. Só que a hipertrofia, no caso, ela é o aumento da massa muscular, né, o aumento ali do tamanho do músculo. E no caso das bailarinas, o que eu vejo muito acontecer dessas meninas que falam que se sentem com mais facilidade de ganhar massa muscular e tudo mais, o que eu vejo muito é que a estética que elas acabam atingindo, né, depois de começar o treino de força e tudo mais, é muito mais relacionada àquela definição muscular, sabe? Quando começam a aparecer os músculos e tal, mas não no sentido de tamanho, sabe? Não no sentido de tamanho de músculo. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto que a genética da pessoa realmente pode influenciar e se tem gente que tem mais facilidade mesmo de aumentar de tamanho, tem gente que tem mais facilidade para ficar mais magrinho, mais definido. Como que funciona isso? Essa parte da genética realmente ela existe, tá? Já respondendo a sua pergunta, e tem uma boa influência, principalmente ali, como a gente estava falando, dos atletas, né? Esses atletas que são ali top 5 do mundo, não tem como falar que eles não têm um pouquinho ali da genética para aquilo, senão eles não chegariam ali, por mais que muito trabalho duro, tudo isso que a gente falou, a genética tem um fator importante ali, principalmente no fisiculturismo, que é uma avaliação de, né, muita gente pensa que, como é que vai ser avaliado? É a simetria do corpo, como é que são os feixes musculares, a distribuição, muitas coisas você consegue fazer, né, melhorando dentro do treino, mas certas coisas não muda nem com o uso de ergogênicos aí, os hormônios, né? Se o seu músculo aqui do peito vai daqui até aqui e você querer que fosse até aqui, reclama com Deus, não tem muito o que fazer. Você pode treinar aí até se matar, ele vai crescer o máximo que der dentro desse tamanho. Certas coisas, né, não tem como. Eu queria ser mais alto e não tenho como eu ficar mais alto. Não nasci com esse tamanho, mas fui crescendo até um limite, não tem mais como fazer. Então, certas coisas da genética não dá para mudar. Agora, o que eu vejo dessa parte de, eu tenho facilidade, eu treino rapidinho e já estou me sentindo musculosa. Quem gosta de falar muito isso aqui, está presente nesse podcast, né? Você mesmo. Sempre eu escuto da Isabela, eu quero treinar um pouco menos de braço, eu respondo muito bem, minhas costas estão grandes, olha aqui como é que tá meu ombro. E assim, o que é? É claro, pode ser que seja verdade no caso dela, pode ser que ela tá enrolando, pode ser também, mas o que existe de fato dentro do treinamento são quem é responsivo e quem não é responsivo ou então é menos responsivo. Então, nas pesquisas, imagine que a gente coloque aqui 30 pessoas, mais ou menos a mesma idade, mesmo peso, mesmo tempo de treino para fazer um exercício só, para ficar mais simples. E a gente coloca essas pessoas para fazerem 3 séries de agachamento, 10 repetições, como eu falei, é tudo parecido ali por 8 semanas. Daqui 8 semanas, né, cada um vai ter um tipo de resposta. E quando a gente vê nas pesquisas lá, esse exercício, aquilo ali, é sempre uma média do que foi feito. E muitas vezes, quando tem os outliers, né, essas pessoas que são fora ali da curva, que são os responsivos, ou às vezes os não responsivos, que eles podem tirar tanto para baixo quanto para cima, né, para ficar justa a média. Então imagina que eu falei 30 pessoas, já perdi, acho que era, né? 30 pessoas. Pode ser que dessas 30 pessoas, 2 responderam muito bem, em 8 semanas ganharam 5 quilos, né? Aí dessas outras 28 que sobraram, 15 ali responderam bem, mais ou menos, cada um tem um nível, né? Então é importante entender isso, que existe sim. Às vezes você pode começar a academia hoje,
né? Seja de musculação ou até mesmo do balé. Você entra hoje com a sua amiga, vocês têm o mesmo peso, mesma idade, parecidos, e cada um vai ter uma fase de aprendizagem, né? Algumas pessoas vão responder mais, elas pegam mais os movimentos, elas já sabem fazer aquilo ali, e pode ser sua parceira de treino, sua parceira de aula, mas cada um vai ter um resultado diferente. Pode ser que uma média, né, falando de uma aula em grupo, a média ali seja parecida, porque estão fazendo aula com os mesmos professores e tal, mas tem essa questão da genética que ela influencia, mas seria muito mais aqui dessa parte da genética se fosse olhar lá para o alto nível, né? Igual voltando dos fisiculturistas. Aí quem é que vai ganhar lá dos 10? O cara que nasceu com um peito que é daqui a aqui, dessa parte dali ali. Então tudo isso aí, nessa hora que tá todo mundo deu o máximo no trabalho duro, na dieta, no descanso, em tudo. Aí eles vão premiando e às vezes, né, pode ser que o cara com a melhor genética ganhe, pode ser que não, né? Tudo depende. Perfeito. Adorei que você falou isso, porque quando você estava falando, eu pensei aqui num exemplo clássico que rola muito na dança, que é o andeó. O andeó você já deve saber, porque eu falo sempre do andeó, né? Mas aquela viradinha pra fora é a rotação externa do quadril, né? E no balé a gente trabalha o tempo todo nessa posição de rotação externa do membro inferior. E assim, tem algumas pessoas que até podem nem ser bailarinas, mas que têm um super andeó, né? Porque as características anatômicas delas são desse jeito, né? Deus tem os seus preferidos, não é mesmo? Então, assim, é a mesma coisa para outros aspectos do treinamento, né? Você vai ter uma facilidade. Agora, pode ter certeza que se você pegar uma pessoa na rua, né, uma pessoa aleatória, não bailarina, e a pessoa, você pede para ela fazer um andeó, você vê que, caramba, isso aqui tem mega potencial, né? Caramba, vai ser bailarina, não sei o quê. E se pegar uma menina, mas nunca fez nada, a pessoa nunca fez nada e tal, não trabalha, e se pegar uma menina que trabalhou, que se esforçou, que fez tudo que podia ali, ela pode ser que tenha um andeó muito melhor do que a que foi favorecida geneticamente, né? Então, assim, você pode ter uma facilidade de ganhar massa muscular, existem pessoas que têm, mas se você não se esforçar para ganhar massa muscular, se você não fizer tudo que a gente já falou aqui, aquele tripé que tem um quarto pé, né, que é um quadripé agora, se você não fizer isso, não adianta, gente. Vai ser, nossa, assim, a probabilidade de você conseguir ficar grande é zero, não é zero? É zero. É zero, 1%. Sem querer, é muito pequeno. Não dá, não tem como. E assim, esse negócio, vou ficar grande, não só com mulheres, mas com homens. Como eu falei, a gente fala aqui do fisiculturismo e tal, que é o extremo. Mas quantos atletas de fisiculturismo você já viu na sua academia ou então no seu círculo ali de pessoas ou no seu dia a dia? Né? Talvez você nunca nem tenha visto um atleta desses mais profissionais, né? E às vezes aí a gente vai descendo. Um atleta amador, você já viu alguém? Quantos, né? Se a gente for ver dentro da academia. Aí desce, vamos pro marombeiro. Quais são os marombeiros? Quanto? Pega a academia lá, você vai no horário de pico, tem umas 100 pessoas. Dessas 100, quantos são esses marombeiros? Né? Às vezes é um grupo pequeno. Aí a gente vai descendo assim e, gente, é só olhar ao nosso redor, né? Igual eu falei no início, é um pouquinho mais fácil emagrecer do que ganhar músculo? Mas olha ao seu redor, quantas pessoas, né, hoje estão magras, estão aí com corpo fitness e tal. Não é difícil para todo mundo, mesmo para quem quer e tem genética, às vezes responde bem ao treinamento, já é sofrido, né? E aí voltando àquilo que você falou, da parte da genética e eu respondo bem ao treino, a gente tem que entender também que cada um tem um parâmetro. Às vezes, para mim, na minha cabeça, o corpo de uma pessoa é muito musculoso. Pode ser que para a Isabela esse corpo seja de alguém magro, né? E para uma outra pessoa, ela falando, meu Deus, vocês estão malucos, essa pessoa aí é um alienígena, ela é muito forte, é muito grande, é surreal. Então, realmente, cada um tem um parâmetro. Então, quando alguém fala, né, mas eu tô ficando muito forte,
É importante, agora falando aqui com os professores, profissionais de educação física, que às vezes eu tenho um parâmetro, eu acompanho atletas o tempo inteiro de fisiculturismo, eu não posso entender às vezes que aquela pessoa tem esse mesmo, né, essa mesma régua que a minha, um padrão. Porque pode ser que para ela aquilo ali já é o que ela não está querendo. Né? Você falou da definição muscular das bailarinas. Bailarinas que já tem um percentual de gordura bem baixo, na verdade não só com bailarinas, com todo mundo. Quando você tem um percentual de gordura bem baixo, você é uma pessoa bem magrinha e você entra na academia, fica visualmente, às vezes parece que você é grande, estou respondendo rápido, mas isso é porque você não tem quase nenhuma gordura. Né? Então, essa é a parte aí. Para quem é mais magro, parece que está tendo resultado muito mais rápido do que quem é um pouquinho ali, não vou nem falar de ser muito mais gordinho, mas às vezes não é tão magrinho. Pode ser que essas duas pessoas fossem pessoas iguais ali, né, de tamanho, idade, sexo, só que uma tem um pouco mais de gordura e a outra um pouco menos, e elas ganharam a mesma coisa com uma distribuição igual. Visualmente, essa pessoa que tem um percentual de gordura mais baixo, ela vai parecer, nossa, ela está respondendo muito bem ao treino. Sim. Às vezes não. É só porque ela já começou, né, mais magra. Então, visualmente, é mais fácil de identificar isso. Sim. E é com essa sua explicação que eu vou dar a minha explicação aqui, em minha defesa, que você disse que eu sou dessas pessoas, mas é porque, gente, eu tenho pouquíssima gordura aqui na parte do braço, do ombro. Então, realmente, quando eu consigo manter uma boa frequência, é porque eu não tô podendo mostrar aqui, né, que eu tô de blusa de manga. Mas eu fico, quando sair esse episódio, eu tiro uma foto do meu músculo pra vocês verem. Mas porque aparece logo o músculo, né, porque eu não tenho quase nada de gordura aqui no braço. Então, fica aquela coisa de definição muscular. E isso é o que normalmente costuma acontecer com bailarinas, né? As bailarinas começam a treinar e aí começam a visualmente ver a musculatura aparecer, mas não necessariamente elas tiveram um ganho assim tão expressivo de massa muscular, né? Só porque realmente o percentual de gordura tá um pouco mais baixo. E gostaria de reforçar também aquilo que você falou sobre cada um responder de um jeito diferente, né? Esse é um dos princípios do treinamento, né? Que eu não sei se eu já comentei por aqui, mas eu já falei algumas vezes lá no Instagram, que é a individualidade biológica. Cada um responde de um jeito. Não tem por que você se basear na resposta de uma pessoa, sendo que você não fez com você mesmo, né? Então, não tem por que você ter medo de começar a fazer musculação, porque fulano teve um resultado que não é o que você gostaria, sendo que você pode responder de forma diferente a esse treinamento, né? E agora, beleza, acho que todo mundo já colocou... Quer acrescentar alguma coisa? Não? Acho que a gente já deixou muita gente aí mais tranquilo com relação a essa parte da hipertrofia, né? Que não é fácil realmente de ser uma pessoa com hipertrofia. Mas, falando agora um pouquinho sobre força. Tem como ganhar força mesmo sem aumentar tanto a massa muscular? Tem. Por muito tempo, até eu acredito que quando a gente fez a faculdade de educação física, agora eu não lembro muito bem, não sei se você vai lembrar, mas tinha essa ideia, né, de que força e massa muscular andam juntas ali, no sentido de que para ganhar cada vez mais força, você tem que ganhar cada vez mais massa muscular. E o que já para muitos era óbvio antes, vem se mostrando com as pesquisas que elas andam juntas, mas não estão, né, diretamente ligadas. Você pode simplesmente fazer um treino. Eu não quero nada de hipertrofia, quero só focar em força. Você pode montar um treino de força bruta com todas, igual a Isabela falou, com todas as variáveis, apontando para o seu objetivo principal, que é o ganho de força. Em contrapartida, eu quero só hipertrofia. Se ganhar força, vai ser consequência. Então, você vai mudar o seu treino desse estilo aqui de força, né, para um treino para hipertrofia. Não, agora meu treino é só para desempenho. Eu quero só melhorar o meu desempenho na dança, na parte de cardiovascular. Eu quero me sentir bem para fazer as aulas.
Aí a gente vai pegar o seu treino e mudar de um outro jeito. Por isso que é importante o profissional entender quem é que vai fazer aquele treino e organizar o planejamento de acordo com o objetivo dessa pessoa. Né? Um treino de hipertrofia, quando a gente fala hipertrofia, o que precisa ter? Né? Algumas coisas que precisam ter num treino de hipertrofia. Primeiro, como eu falei, precisa querer. Aqui na parte do treino também, você precisa querer. Você tem que chegar cada vez mais perto do seu limite, né, nos treinos. É uma constante briga ali com um desafio. Não significa isso aqui necessariamente que você tem que treinar até a falha, né? Tá fazendo exercício até, não aguento mais subir. Não é necessariamente isso, mas você tem que estar sempre bem próximo desse limite. Porque se você não está perto desse limite, o seu corpo ele vai entender aquilo ali como, já estou acostumado com esses estímulos aqui que você faz, então não vou desenvolver. Porque o que a gente faz durante o treino é simplesmente falar para o nosso corpo, estou te destruindo aí, se prepara para crescer depois. Aí o seu corpo vai para casa, você com aquela alimentação e o descanso, o seu corpo escuta aquilo que você fez no primeiro treino e fala, no próximo treino você vai ver, então eu vou voltar melhor. E aí que acontece? Ganho de força, a hipertrofia, que é o seu corpo respondendo e falando, não quero passar por aquilo, não me joga em outro treino. E aí você é teimoso, você faz outro treino. E aí o seu corpo vai lá, fica pé da vida com você, mas ele, não, eu vou me preparar e aí você vai ver. Então, quem quer hipertrofia é essa grande briga, é você brigando com o seu corpo o tempo inteiro. Se você, durante o seu treino, não está querendo hipertrofia, não está chegando perto do seu limite, não está com essa ânsia desse objetivo, pode ficar tranquilo que primeiro que esse processo pode ser que aconteça, mas vai acontecer sempre numa escala bem menor, é mais fácil de controlar. Como eu falei, não é do dia para a noite que alguém fez um treino, acorda no outro dia, meu Deus, eu tô muito grande, o que aconteceu? Não é assim, né? Aos pouquinhos seu braço vai ficando uma forma, sua perna vai pegando uma forma, e aí você vai vendo, eu quero fazer isso, eu não quero, né? Então, todas essas coisas são importantes. Sim, exato. E algo que é interessante também da gente comentar é que não existe só esse caminho, gente, para você ficar mais forte, como o Ruben falou, né? Antigamente acreditava-se que a hipertrofia e a força andavam ali grudadas, de mãos dadas, mas não é bem assim. A gente tem uma das adaptações que acontecem no nosso corpo quando a gente começa a fazer um treino de força, são adaptações que a gente chama de neuromusculares, que não estão relacionadas necessariamente ali ao componente físico do músculo, mas sim as conexões entre o músculo e o nosso cérebro. Então, assim, ao invés dependendo dos estímulos que você dá, do que você faz depois daquele treino, de que fonte de energia que você dá para o músculo se recuperar, dependendo de tudo isso, você pode estimular um pouco mais essas adaptações neuromusculares ou estimular um pouquinho mais esse aumento de tamanho. Então, o que a gente tem que fazer, por exemplo, no nosso caso da dança, é tentar estimular ao máximo essas outras adaptações, né? Que eu gosto de explicar sempre falando sobre os soldadinhos, que são as unidades motoras que a gente tem no músculo. É como se tivessem vários soldados no nosso músculo e aí, com o treino de força, a gente aprendesse, o nosso cérebro aprendesse a recrutar mais soldados pra gente fazer a força. Então, ao invés de você aumentar o tamanho do soldado, aumentar a quantidade de soldados que já existem ali, você só pega os que já tem e alguns que estavam ali sem fazer nada, você pega e recruta eles para eles ajudarem a fazer força também. E isso não vai ter uma influência significativa no tamanho do seu músculo. Então, é importante que o profissional, né, que oriente ali as bailarinas, esteja ciente disso, desse fator, que os estímulos do treino, os estímulos do descanso, a alimentação ali envolvida e tudo mais, que tudo isso esteja voltado mais para esse ganho de força,
que não dá para dizer que é sem hipertrofia, totalmente sem hipertrofia, né? Porque, de fato, a gente aumenta a massa muscular, mas que pode ter um efeito bem menor, né? Focando ali nessas adaptações neuromusculares do que um treino que seria ali para hipertrofia, né? Quer acrescentar alguma coisa? Essa parte, assim, falando sobre a parte do treino de força, se a gente for ver atletas, né, que competem nessas modalidades, os powerlifters, aqueles levantadores de peso, se a gente for olhar para o corpo desses atletas, ele é um corpo, né, aparentemente você olha assim de longe e fala, essa pessoa, né, tem muita massa muscular, mas também muita gordura. Aqueles caras grandões, aqueles caras os mais fortes do mundo, e você vê o cara um barrigão enorme, você fala, como assim? Mas aquilo ali, né, é por conta da especificidade do esporte. O esporte que ele pratica demanda que ele tenha um corpo daquele jeito. Pode parecer contraditório, o cara mais forte do mundo é um barrigudão desse tamanho, mas aquilo ali é porque tem tanta massa muscular, né, que ele foi acumulando, assim, e como a Isabela falou, estão correlacionadas, acabam andando juntas, mas tem como você apontar para um pouco, né? Mas como eles estão no objetivo de força máxima, não tem como a gente, eu quero força máxima, você vai acabar ganhando massa muscular nesse processo, né? Porque o treino vai ganhar. Só que, de novo, estamos pegando um exemplo aqui de atletas com um objetivo específico. Se você quer aumentar a sua força para isso melhorar em algum passo da dança ou alguma coisa assim, é super possível e a gente organiza o treino para que você, se você, não quero nada de hipertrofia, eu quero um treino que, né, só realmente performance, força, condicionamento, aí é só organizar o treino para esse objetivo. É uma variável muito importante aí para quem busca hipertrofia, falando desses atletas de fisiculturismo, a galera da maromba, é sempre aumentar ali o volume, né? Então, o que seria o volume? O volume pode ser o número de séries, então fazer cada vez mais séries, fazer cada vez com mais peso, fazer às vezes mais repetições com o mesmo peso, tudo isso vai aumentando o volume. Se o seu objetivo não é hipertrofia, não quer dizer que você tem que ter algum tipo de volume, né? Um volume mínimo ali, mas talvez então a gente trabalhe com um volume menor. Né? Então, se você quer ser maromba, vamos aumentando o seu volume aos poucos. Se você não quer, vamos trabalhar com um volume mínimo para você ter toda essa parte de adaptações neurais, ganho de força, condicionamento, mas também, se tiver uma hipertrofia, seja de uma forma controlada, que aí aos pouquinhos você vai vendo, tá bom, cheguei no nível que é o que eu preciso e agora eu quero só manter. E aí é muito mais fácil. Perfeito. Sim, exatamente. Isso que você falou do volume é bem interessante. E só pra deixar claro, assim, gente, não é que exista uma receitinha mágica, né, que a gente vai fazer, tipo, fiz isso aqui, agora eu fiz uma série a mais, vou ganhar hipertrofia. Não, fiz uma série a menos, vou ganhar só força. Não é bem assim, né, que a gente, que é o treinamento, mas sim, a gente consegue manipular essas variáveis para que o caminho, que o direcionamento seja mais para um lado do que para o outro. Isso eu quis reforçar, Rubem, porque no meio fitness também, né, mas na dança é muito comum, eu acho que qualquer meio, né, acho que isso é um problema da sociedade atual como um todo, mas de querer receita para tudo, né? Faz isso e pronto. Então não é bem assim que funciona, tem muitas coisas que a gente precisa manipular para chegar num resultado desejado. E é importantíssimo que vocês tenham um profissional que acompanhe vocês nessa jornada, porque como vocês puderam ver aqui, a gente falou um pouco sobre tudo, né? Mas vocês viram que é muito detalhe e é importante que todos esses detalhes entrem na conta, né? Entrem na equação. Bom, pra gente ir encerrando então, eu vou pedir pra você deixar uma mensagem final para todas as bailarinas que querem começar a fazer musculação, que querem começar a fazer treino de força, mas que mesmo depois de ouvir tudo isso que a gente falou, ainda estão um pouquinho ressabiadas. O que você tem a dizer para essas pessoas com uma mensagem final?
Bom, eu comecei musculação lá atrás, treinando. Foi treinando que eu quis fazer educação física, para você ver o tanto que eu gostei de fazer musculação. E gosto até hoje. É uma atividade que, por mais que a gente falou aqui, tem que sofrer, tem que ir lá, é uma briga, mas para mim é realmente uma atividade muito boa, isso me faz bem. Então, sou suspeito para falar, mas eu sempre acabo puxando para o lado da musculação, porque seja qual for o seu objetivo, a musculação, muita gente não gosta, odeia, vou para academia, tem aquele tanto de gente, tem que revezar aparelho, tem aquela galera que vai para lá, fica só tirando foto no espelho, eu não quero ver isso, mas acaba que na academia é onde você consegue, né, contratando, obviamente, um profissional que te escute e organize um treino, não saia pegando qualquer coisa aí da internet, eu vou copiar, eu vou fazer. Se você tem um profissional e uma academia que tem... A academia hoje é o melhor, por quê? Porque tem todos os maquinários, um espaço feito para isso, né? Você vai conseguir atingir o máximo ali da sua performance. Se você está começando, está pensando em começar, vai aos pouquinhos, comece, não precisa ir todos os dias, né? Começa primeiro indo 2, 3 vezes na semana, faz segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, no domingo você faz uma atividade ao ar livre e aos pouquinhos você vai pegando jeito. Essas primeiras semanas você vai acabar sentindo muita dor, é normal, né? Isso, todo mundo passa por esse processo, o seu corpo não está acostumado, você faz uma atividade e é isso. A dor, ela não precisa acontecer o tempo inteiro, tá? Quando você começa o treino, ou então troca o planejamento, é normal ficar com uma dorzinha ali no primeiro contato com o treino, nas primeiras semanas, mas se isso já é um alerta aqui, se isso está acontecendo o tempo inteiro, todos os treinos você sai da academia destruído, você sente que não recuperou bem, aí é um sinal que o seu planejamento, né, pode estar errado, ou então aqueles outros 2 fatores, seja a parte da alimentação, você pode estar comendo muito pouco, ou então muito dos alimentos que não te ajudam, né, e o terceiro, o descanso. Então, recado final para você que está em dúvida, começa, vai para musculação, faz pelo menos, se compromete a fazer pelo menos um mês, né, nesse estilo aí de 2 a 3 vezes na semana, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E uma hora ou outra todo mundo acaba indo para outras atividades, né, mas acaba retornando para a musculação, porque a Isabela falou do treino de força, mas o treino de força pode ser feito em outros lugares, né? Seja num crossfit, ou num treino funcional, não sei o quê. Ou mesmo em casa, se você tiver os equipamentos, você pode improvisar também. Na época da quarentena, todo mundo acabou tendo que improvisar para fazer algum tipo de treino em casa. Mas todos esses esportes, né, abrindo aqui não só para a parte do balé, mas para outras atividades, hoje que está muito comum, futevôlei, beach tênis, apesar desses esportes serem interessantes, ser um tipo de atividade física, um exercício físico que você vai fazer de maneira regular e que você tenha um treinamento físico lá, né, durante as aulas e não só a parte, seja do jogo, social. Enfim, é importante que você tenha a parte do seu treinamento físico, né? Então, muitas pessoas acabam voltando para a musculação, como eu falei, por objetivos diversos. Então, você está lá na academia com 100 pessoas, nem todo mundo pensa, nessas 100 pessoas está todo mundo olhando para a estética. Às vezes não. Às vezes tem gente que está lá por qualidade de vida, quer melhorar o jogo dela no beach tênis. Tem algum pai ou mãe de família que quer simplesmente cuidar das suas crianças sem ficar ofegante. Então, cada um tem um objetivo ali. E volta a parte do profissional. Procure um profissional que saiba o que você quer para organizar o treino da melhor maneira. Arrasou! É isso aí! Muito bem! Gente, a musculação, resumindo o que o Ruben falou, a musculação é boa para qualquer coisa, qualquer que seja seu objetivo, a musculação vai te ajudar. E eu concordo muito com isso. Os bailarinos, o Ruben, tem uma coisa com a musculação, porque normalmente eu escuto que eles ou tem medo, não sei o que, ou a primeira coisa é o medo de ficar grande. A segunda coisa é o medo de perder flexibilidade, que depois a gente pode fazer um podcast só pra falar disso. E o terceiro é porque eles acham chato a musculação, né?
Só que, gente, a gente tem que entender que, tudo bem, como o Rubem mesmo disse, né? A gente pode ganhar força com várias outras atividades. O Pilates é muito comum, né? Como esse tipo de prática, com esse intuito pro balé. Mas tem coisas, né? Tem pessoas, tem objetivos que, se a gente quer atingir, a gente tem que fazer até mesmo as coisas que a gente não gosta muito. Então, quando a gente coloca isso na cabeça, né? Dependendo, óbvio, de qual é o seu objetivo, mas se você coloca um certo objetivo na cabeça, às vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta para chegar até esse objetivo, mesmo que seja por um período curto ali, né? Então, eu sou a pessoa que mais fala que a gente tem que achar uma atividade que a gente goste de fazer, né? Não é pra você ficar fazendo uma coisa chata, senão você não vai manter a constância, e aí se você não tem constância, você não tem resultado. Mas temos que entender que existem coisas que a gente precisa fazer, né? Mesmo que a gente não goste tanto de fazer, a gente precisa fazer. Então, eu hoje posso dizer que eu gosto da musculação também, mas por muito tempo eu não gostei. O Rubem conseguiu, essa é uma conquista do Rubem. Mas por muito tempo eu não gostava de musculação, né? Eu preferia uma atividade mais dinâmica também e tudo mais. Mas aí eu tive que começar a fazer musculação porque eu queria hipertrofia. Então eu tinha que começar a fazer musculação. E hoje em dia eu gosto da musculação. Eu não acho chato, também é um momento assim como o balé é um momento é o meu momento, né? A musculação também lógico que tem dias que eu fico com preguiça de ir pra musculação. Com menos preguiça eu fico pro balé. Eu nunca fico com preguiça de ir pro balé. Com a musculação eu ainda fico com um pouco de preguiça, assim. Mas hoje eu já posso dizer que eu gosto. É um momento que eu gosto. Principalmente treino de perna. Adoro fazer o treino de perna. Então, enfim, gente. É pra vocês realmente não terem medo. Eu espero que esse episódio tenha deixado vocês mais tranquilas com relação à musculação e ao treino de força. E pra fechar de vez agora... Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você falou que gosta. E é muito importante realmente que você goste de fazer uma atividade. Mas sabe por que você gosta de musculação hoje? Pode você. Tô brincando, mas eu acho que eu gosto da musculação muito... por dois motivos. O primeiro é porque eu sei que isso está me trazendo já muitos resultados e vai me trazer os resultados que eu quero. E o segundo é porque eu tô realmente vendo uma progressão, eu tô conseguindo acompanhar uma progressão na minha performance, né? Eu não coloquei nenhum objetivo estético, apesar de eu ter objetivos estéticos, mas eu coloquei esse ano pra mim objetivos de performance na academia, né? Por exemplo, fazer o agachamento com 30 quilos de cada lado. E eu estou acompanhando, estou vendo que eu estou evoluindo muito, inclusive no treino passado eu já fiz com 20, e isso tá me deixando muito mais motivada. Então, eu acho que é isso que tá me fazendo gostar. Então, você respondeu exatamente o que eu queria, o que eu esperaria que você respondesse. Né? Muitas pessoas falam isso, mas musculação é chata, não é dinâmico, é você sozinho e tal. E realmente, se a gente for olhar por esse ponto de vista, tem outras atividades, né? Para quem é mais de uma aula coletiva, de fazer um treino com outras pessoas, parte social, musculação é mais chata mesmo. É você com seu fone de ouvido e tal, no máximo vem alguém ali perguntar se pode revezar com você, aí você faz um amigo, enfim, nessa parte ela é chatinha mesmo. Mas por que a maioria das pessoas acha de fato ela chata? Porque essas pessoas estão lá na academia perdidas, sem saber o que fazer, elas estão trocando os treinos, às vezes pula de professor, vai para o outro professor, mas não vê um avanço, né? Igual você falou, hoje eu vejo a minha progressão, né? Não é uma coisa estética, é uma progressão na carga. Então você já está melhorando a sua força. Isso te deixa mais motivado. Ao mesmo tempo que você vai melhorando a sua força, você vai fazendo os treinos certinhos e tudo vai evoluindo, se encaixando, você tem mais resultado. O resultado puxa você a fazer musculação. A maioria das pessoas que falam musculação é chato porque elas não estão tendo resultados.
É difícil, eu queria que se tivesse alguém aqui no podcast, responde aí, deixa nos comentários. Falar, eu tô tendo muito resultado com musculação e eu acho chato. Eu acho chato, tô tendo muito resultado aqui, eu tô ficando muito sarada e eu tô achando isso chato, eu vou procurar outra coisa. Né? Geralmente as pessoas que acham chato é porque tem muita dificuldade ali. Então, estão perdidas, volta né? ao que eu falei. Estrutura ali, para um pouco, vê o que você está fazendo, o que você precisa melhorar, porque pode ser que para algumas pessoas é mais chato, para outras é mais legal. Mas todo mundo ali que está na academia, seja para qual for o objetivo, não tem que ficar perdendo tempo, tem que já ter algum resultado, né? E aí, claro, cada um. Mas é isso, por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque a tecla do resultado é o fator decisório ali da musculação. Arrasou, muito bem. Gostei dessa finalização aqui, foi muito boa. Mas eu realmente já tinha sentido isso, né? Que eu vou muito mais feliz pra academia. Eu fico esperando, gente, o dia de ir pra academia pra fazer meu agachamento. Vocês não estão entendendo. Fazer meu agachamento, aumentar ali um pouquinho a cada lado. Então isso é muito legal. E bom, eu estou conseguindo tudo isso, essa frequência boa, porque eu tenho um professor ótimo também, que é aqui o nosso convidado de hoje, o Rubem. Professor, gente, também precisa de professor, hein? Isso é muito importante. E o Rubem é o meu coach, né? Ele que monta os meus treinos, ele que me coloca para fazer exercícios que eu não gosto tanto, mas que eu sei que vão ser bons para mim. Então, falei isso por quê? Para você deixar aí os seus contatos, os seus programas que você tem, caso alguém tenha ficado interessado em trabalhar mais essa parte da musculação. O Rubem já atendeu algumas alunas bailarinas, então ele já conhece, como tem eu aqui também, ele já conhece bastante desse meio, então deixa aí os seus contatos pro pessoal. Bom, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, que lá eu posto um conteúdo sobre o fitness em geral, sobre essa parte de hipertrofia, emagrecimento e o foco principal, que é os resultados, né? Todo mundo quer ter algum tipo de resultado, então @Rubem Puccini. Aqui no YouTube eu também faço um trabalho com o meu canal, que é do fitness com cerveja, para você que quer ter uma vida fitness, mas sem largar aquela cervejinha no final de semana, você vai aproveitar demais. Tem muito conteúdo já postado e eu tenho certeza, inclusive tem vários vídeos lá falando sobre essa parte de hipertrofia. Se você, depois eu deixo um link aqui de um vídeo no comentário para vocês darem uma olhada sobre essa parte de hipertrofia, tudo o que precisa fazer e ver se você já está fazendo isso. Você que está com medo de conseguir essa hipertrofia, se você já está batendo esse mínimo. Porque às vezes você está com muito medo e está muito longe de bater o mínimo para ter algum tipo de resultado, né? Então eu vou deixar esse vídeo aí depois. E eu tenho a honra, né, de montar o treino dessa senhorinha aqui da musculação através lá da minha consultoria. Então, se você tiver interesse de fazer a consultoria comigo, é só me chamar depois lá no Instagram. E eu também tenho um programa para essa parte de, como eu falei, algumas pessoas estão perdidas na musculação. Então, eu resolvi criar um programa que é o mapa da musculação, mostrando ali tudo que você precisa fazer para não ficar mais pulando de um exercício para o outro. Às vezes sobe a carga, desce a carga, não sabe nem porquê, sente que passa os meses e você não evolui, fala com o professor não te escuta, aí você vai para o outro professor, o professor parece que te escuta e no final você não tem resultado. Você sai do treino cansada e vê outras pessoas ali, às vezes acabando o treino antes e progredindo, mas você não sabe por quê. Foi como eu falei, você provavelmente está perdida e você precisa do mapa da musculação. Então, se você quiser conhecer aí um desses programas, eu vou pedir para a Isabela deixar aí na descrição do vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho e é isso. Arrasou, eu sou suspeita para falar, né, óbvio, mas você é um profissional incrível, eu aprendo muito com você todos os dias. Eu fiquei muito feliz de poder receber você aqui. Obrigada por ter aceitado. Sinto que a gente fechou com chave de ouro aqui essa temporada, com esse episódio. Abordamos muitos temas que são, assim,
fundamentais, a gente precisa falar demais sobre eles no meio da dança. Então, muito, muito, muito obrigada, bebezinho lindo do meu coração, te amo! Muito obrigado pelo convite, gostei demais de participar, para fechar com chave de ouro mesmo. E recado final, vão pra musculação, gente, não fica com medo, vamos todo mundo treinar. Isso aí, gente. Obrigada pra todo mundo que tá nos escutando até aqui. Não deixem de me acompanhar lá no Instagram também. Se você não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreve agora, segue o nosso perfil. Agora a gente vai dar um breve intervalinho aqui na temporada do podcast e a gente volta no segundo semestre com mais convidados brilhantes. Inclusive, se você tiver sugestões de convidados para trazer aqui, me manda, tá? Que eu vou tentar entrar em contato com todo mundo. E é isso, um beijo, vou ficar com saudade de vocês, de falar aqui com todo mundo, mas em breve a gente tá de volta. Muito obrigada, um beijo e até o próximo. Tchau!